Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. O ano era 1975 ou 76. Eu tinha 19 anos, estudava comunicação na Universidade Mackenzie. A professora de filosofia tinha recomendado 2 livros para nós, o 18 Brumário, de Karl Marx, e A Psicologia de Massas do Fascismo, de Wilhelm Reich. Livros dificílimos para uma garotada que começava a construir o seu repertório intelectual. Numa das aulas, uma das nossas colegas se manifestou com alguma angústia na fala. Era um sentimento que era compartilhado por todos. Ela reclamava que os livros eram muito difíceis. A professora reagiu com virulência, esculachando a estudante e até mesmo humilhando-a, dando a entender que ela não sabia nada. A minha colega tentou dialogar, mas foi trucidada por uma sucessão de argumentos de autoridade que deixavam claro que ela, a estudante, não era nada diante da professora que havia escrito livros, que tinha diploma e etc. e tal. A sala ficou muda e todos os alunos aprenderam a lição. Não deem opiniões na aula de filosofia. Olha, o Rubem Alves uma vez definiu um educador de forma até poética. Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz, veja, e ao falar, aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande. Ele fica mais rico interiormente. E ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. Você entendeu, cara? Olha, essa definição do Rubem Alves envolve amor, empatia, interesse e respeito do educador para com o aluno. Há um bom tempo, eu uso um termo interessante que eu chamei de ternura da idade. Conforme a gente amadurece, a vida traz atribulações, desafios e desapontamentos, mas ao mesmo tempo traz um grande senso de compreensão, de tolerância e simpatia pelos outros, coisa que jamais sentimos quando somos jovens e impetuosos. Mais velhos, desenvolvemos uma paciência que os jovens não têm. A soma da experiência com empatia desemboca no que chamamos de sabedoria. Sacou? Tem de ter empatia ou a receita não funciona. O nome daquela professora era Irede Cardoso, que pouco depois foi eleita vereadora pelo PT, partido que ajudara a fundar. Bem mais tarde, eu percebi que ela não estava interessada em ensinar, mas em incutir na cabeça dos estudantes suas ideias, sua ideologia. A Irede não era professora, era uma doutrinadora. Aprendi com ela que quem não respeita o aluno ou é um ogro, ou é uma ogra, ou é um ogre. Nunca um educador. Então, cara, já que você está aí, aproveita aí, vou fazer um comentário agora esse texto, mas entra aqui, ó, mundocafebrasil.com, esse aqui é o nosso ecossistema, além de ter acesso a um conteúdo de primeira linha que só os assinantes têm, você vai ter a chance de fazer parte do nosso grupo, tornando-se um assinante do Café Brasil, existem vários planos, você vai contribuir para que a gente continue esse projeto nosso aqui de produzir conteúdos. Cara, são mais de 1.500 podcasts no ar, todos eles gratuitos, tem textos, tem videocasts, tem um mundo de coisa que a gente só consegue produzir porque tem assinantes conosco. Então venha, torne-se um assinante do Café Brasil, acessando aqui pelo link mundocafebrasil.com. E aproveita que você está aí, inscreva-se no canal, né? Faça um comentário, clica no sininho, compartilhe, mostre para as pessoas que a gente existe. Quem sabe o YouTube passa a entender que esse conteúdo aqui é pertinente. Vamos ao comentário? Então, cara, essa história aqui, eu até pensei mais de uma vez se eu colocava o nome da professora, até porque ela já morreu, não pode se defender. Mas eu coloquei agora em função dos acontecimentos dos últimos dias, né? Acabou de acontecer um caso agora, numa escola de altíssimo nível de São Paulo, uma escola que tem mensalidades de 10, 12, 14, até 15 mil reais, eu ouvi alguma coisa a respeito, ou seja, é uma escola de gente que tem muito poder aquisitivo, e essa escola tem uma pegada progressista, mas não é o progressista com 2 S que você conhece, é o progressista com C cedilha, eu uso isso, sabe? Progressista com C cedilha, que é um time que tem uma pegada aí, cara,
vamos lá, vai uma pegada marxista que tem aquela ideia de luta de classe, que impregna todo o seu material, todo o seu conteúdo para doutrinar a garotada para a luta de classe, que é uma coisa que já morreu há muito tempo atrás e que os pessoal continua insistindo nisso. Mas nessa escola, os caras levaram lá uma palestrante, a palestrante é a Sônia Guajajara, que é da comunidade indígena, que tem um discurso absolutamente contra o agronegócio. Bom, ela foi candidata a vice-presidente pelo PSOL, né, do Boulos, então você já sabe qual é o discurso dela, né? E era um discurso totalmente contra tudo aquilo que o agronegócio representa. No final, na hora das perguntas, um garoto levantou e fez uma defesa do agronegócio, e esse garoto foi trucidado por um professor, né? Um professor que, quando a gente vai ver quem também é voltado a essa militância toda, a gente já sabe qual é a agenda dele. E entra lá e, em vez de ele discutir com o garoto ou trazer argumentos, ele traz a carteirada. Porque você não sabe nada, porque eu tenho diploma em Harvard, porque eu sou isso e aquilo, cresça e apareça. Bom, foi um horror, foi terrível aquilo, e ele pegou e destruiu o garoto. Mas o pior da história toda, o pior de tudo isso, não foi essa postura arrogante, não foi a escola levar. O pior foi que, quando acabou esse processo de destruição do aluno pelo professor, a garotada aplaudiu. Ele recebeu efusivos aplausos da garotada, que acabou de ver um colega sendo destruído por esse professor que tem uma arrogância indescritível. O sangue me subiu na cabeça, porque eu imediatamente me lembrei desse caso que eu contei do Mackenzie lá atrás, lá nos anos 70, né? E eu me lembro do impacto que foi aquele momento, a gente vendo a nossa colega sendo destruída e toda a garotada sem saber muito bem o que dizer, né? Naquela época havia uma postura muito diferente. Pô, o professor era uma autoridade, né? Já estava num processo de mudança, mas ainda era aquela autoridade. Então a gente ficou reticente, mas todos nós ficamos solidários à nossa colega e não à professora. Ninguém aplaudiu a professora pela truculência que ela usou, pelo desrespeito que ela usou contra o colega. E aquela garotada toda estava aplaudindo. A molecada não sabe o que aplaudiu. Aplaudiu um enfeite, né? Aplaudiu um cenário, aplaudiu uma coisa construída, aplaudiu uma narrativa colorida, construída, que é para exatamente atingir essa garotada pelo coração. Então é aquela história de... Eles constroem toda uma história que é impossível você ser contra. Eles são tão bons, eles querem tanto o bem da humanidade, eles querem tanto mostrar que eles têm uma superioridade moral, né, que é impossível você olhar para eles e falar, cara, eu não posso criticá-los. Olha como eles são generosos, né? E olha como eu sou ruim. Olha como meu pai é ruim. Olha como minha mãe é ruim. Olha como meu pai e minha mãe, que trabalham no agronegócio, são bandidos. Eles têm que ser atacados, cara. Olha como eles destroem essa questão toda da propriedade privada. E quando eu volto para casa, cara, eu conheço minha família. Minha família não é ruim, como pintaram na escola, né? E por que pintaram na escola, então? E vem cá, e por que eu não posso dizer que o que eu estou vendo lá fora não é o que estão me dizendo aqui? Por que eu não posso ter voz? Por que eu tenho que ser humilhado por um ogro? Que de educador, cara, não tem nada. Aquilo não é um educador. Aquilo é mais um doutrinador numa posição, e a gente sabe o que esse pessoal faz. Quando tem alguma posição de poder, esse é o resultado dele. Se fosse no outro nível, se fosse no nível de Estado, esse cara estava fuzilando o garoto. Não dá para fuzilar ainda, mas então ele fuzila a moral do garoto e detona o garoto, porque esse sujeito é um ogro, né? Cara, isso não é educador nem aqui, nem na Coreia do Norte. Isso é um doutrinador. E você quer saber de uma coisa, cara? Eu já tô de saco cheio de doutrinador assim. Quando eu li essa história e ouvi o áudio, me deu vontade de ir lá para dar um chacoalhão nesse cara, né? Quem é ele para se dirigir dessa forma? Por mais que... E você ouve o garoto falar. O garoto não foi um animal, não foi um ogrinho. O garoto simplesmente colocou uma posição dissidente daquilo tudo que estava sendo dito ali. Mas essa turma não aguenta a dissidência. Essa turma não pode com a dissidência. Então o que eles fazem? Eles vêm com a arma para destruir. São ogros. Tanto quanto foi aquela professora lá em 1976, esses continuam agora, né? E com aplauso da garotada, que não tem a menor ideia do que está aplaudindo. Amanhã um deles vai ser trucidado também. E vai olhar em volta e vai ver os amiguinhos aplaudindo o ogro que os trucidou. Cara, perderam completamente a capacidade de entender o que significa liberdade. Nenhum desses garotos vai ter coragem de levantar e dar a sua opinião no futuro. Foram transformados em vaquinhas de presépio, cara. E só vão fazer isso, aplaudir aquele que grita mais, aplaudir o mais colorido.
Cara, isso é uma tristeza sem fim. Bom, esse programa chega a você com o patrocínio do Café Brasil Premium. Tá aqui, ó. Entra de novo aqui, ó. Tá aí, ó. Café Brasil Premium. Aliás, mundocafebrasil.com. Entre aqui, você vai assinar e vai participar conosco aqui dessa loucura que tem sido produzir um conteúdo crítico, um conteúdo independente para fazer com que as pessoas ampliem seu repertório e desenvolvam a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Vem com a gente, cara. A briga não tem fim. E esse episódio que eu relatei aqui é só um daqueles que acontecem diariamente. Pense quem é que está fazendo a cabeça dos seus filhos. É hora de você agir e fazer alguma coisa a respeito. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.